Ela tinha apenas 17 anos quando virou mãe. 3 filhos para criar, um pai que desapareceu e um sonho enorme: dar uma vida melhor para a família. Mas o Brasil não deu chances. Então, ela tomou uma decisão difícil: cruzar a fronteira, sozinha, sem documentos, para trabalhar na América. Passou fome, frio, foi explorada, tudo para enviar dinheiro para os filhos que ficaram para trás. Por 15 anos, ela viveu na sombra do sacrifício, escondendo a verdade por trás de um sorriso. E hoje, depois de tanto sofrimento, ela volta para casa. Uma história de dor, luta e um amor de mãe que não se mede. Você está prestes a conhecer a incrível jornada de Rosângela, uma mulher que passou fome na América para mandar dinheiro para seus filhos. Prepare-se para se emocionar com essa história real, que mostra que o amor verdadeiro não tem fronteiras. Rosângela dos Santos tinha 30 anos, mas cada ruga em seu rosto parecia guardar as memórias de uma vida inteira de batalhas. Nascida no coração da liberdade, em Salvador, aprendeu desde cedo que o mundo não esperava por ninguém. Era a segunda de 5 irmãos, filha de uma lavadeira e de um pedreiro que mal parava em casa. Cresceu dividindo o prato, os sonhos e os silêncios. Aos 17 anos tornou-se mãe pela primeira vez, não por escolha, mas por consequência. O pai da criança era um rapaz mais velho, encantador e irresponsável, que desapareceu quando o bebê ainda mamava. Ela tentou buscá-lo, tentou conversar, tentou entender, mas tudo o que recebeu em troca foi o silêncio. E então aprendeu. Quando se é mulher, pobre e preta, não há muito tempo para luto. Era preciso sobreviver. Com o passar dos anos vieram mais 2 filhos, Carla e Lúcia. Cada gravidez foi um susto, mas também um milagre. Rosângela criou os 3 com as próprias mãos. De dia, vendia frutas na feira. À noite, limpava casas. O corpo cansava, mas a alma não desistia. Ela repetia como um mantra: meus filhos não vão viver o que eu vivi. Eles vão estudar, eles vão vencer. Apesar de todos os esforços, o dinheiro mal dava para o básico. Tinha dias que o almoço era farinha com margarina. A escola pública onde os filhos estudavam estava sempre em greve, o posto de saúde lotado, e os boletos, esses nunca faltavam. Ainda assim, Rosângela mantinha a cabeça erguida. A fé era seu único luxo. Carregava uma Bíblia velha na bolsa e acreditava que Deus via suas lutas, mesmo quando o mundo parecia ignorá-las. Ela era conhecida na vizinhança como a guerreira, sempre de sorriso no rosto, mesmo quando os olhos entregavam noites mal dormidas. Não bebia, não saía, não se dava ao direito de descansar. Tudo nela era feito de esforço e esperança. Mas no fundo, Rosângela sabia que só a força de vontade não era suficiente. O Brasil parecia ter virado as costas para mães como ela. Foi então que, numa tarde abafada de janeiro, sentada na escada de casa, ela ouviu uma vizinha comentar sobre uma prima que estava nos Estados Unidos. Tá ganhando em dólar, menina. Trabalhando de faxina, mas vivendo bem, mandando dinheiro para cá todo mês. Naquela noite, Rosângela não dormiu. Ficou olhando o teto e pensando nos filhos. E ali, naquele silêncio quebrado apenas pelo ronco da geladeira velha, uma ideia começou a tomar forma. Uma ideia louca, arriscada, perigosa, mas talvez fosse a única chance de mudar tudo. Ela ainda não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: estava disposta a atravessar o mundo, se fosse preciso, para dar aos filhos a vida que ela nunca teve. O calor de Salvador grudava na pele, feito tristeza que não desgruda. Rosângela caminhava pela feira de São Joaquim sem enxergar os frutos, os gritos ou os cheiros. Só pensava na ideia que há dias lhe consumia o coração. Ir para os Estados Unidos, deixar os filhos, recomeçar longe, sem garantia de nada. Ela tentava encontrar coragem nas pequenas coisas. Na foto dos filhos, presa na carteira,
no bilhete de oração guardado entre as páginas da Bíblia, no abraço apertado de Dona Zuleide, a vizinha que mais parecia uma mãe emprestada. Minha filha, Deus vai contigo. Mas tem certeza disso? Rosângela apenas assentia, com os olhos marejados e a voz presa no peito. As conversas com a tal prima da vizinha, que morava em Nova Jersey, pareciam boas demais para ser verdade. Aqui tem trabalho. Não é fácil, mas dá para viver, dá para mandar dinheiro. Se você tiver coragem, eu te ajudo a entrar. O preço era alto. Quase tudo que Rosângela tinha, o dinheiro da venda da geladeira, da televisão, das roupas, melhores, e mesmo assim não cobria nem metade do que o coiote exigia para atravessar a fronteira pelo México. Ela vendeu o resto pedindo fiado aos sentimentos. Pegou o emprestado da irmã, penhorou a aliança da mãe falecida e entregou o pouco que restava de si por um sonho que nem sabia se era possível. A pior parte, porém, não era o medo da viagem. Era a despedida. Na véspera da partida, Rosângela preparou um jantar simples. Arroz, feijão, ovo frito e um pouco de farofa de manteiga. Era o que tinha. Sentou-se com os filhos na pequena cozinha e tentou sorrir, mesmo com o coração desmoronando por dentro. Mãe, vai fazer uma viagem. Meus amores, começou com a voz trêmula. Lá longe, mas é por pouco tempo. É para trabalhar e mandar dinheiro para vocês estudarem, comerem melhor, terem o que merecem. Kaique, já adolescente, franziu a testa. Mas para onde a senhora vai? Ela hesitou. Não podia contar tudo. Para os Estados Unidos. Tia Fátima vai me ajudar, eu prometo que vai dar certo. Carla começou a chorar. Lúcia correu para o colo da mãe. Não quero que vá, mamãe. Fica com a gente. Rosângela segurou firme as lágrimas, apertou os três contra o peito. Eu daria tudo para ficar, meus filhos, mas se eu ficar, vocês vão continuar passando. Necessidade. Vocês não merecem isso. Eu vou, mas vou pensar em vocês todo dia, todo segundo, e vou mandar notícia, dinheiro, tudo o que eu puder. Naquela noite, os quatro dormiram abraçados no mesmo colchão. Pela primeira vez, Rosângela deixou o choro sair em silêncio, molhando os cabelos da filha mais nova com lágrimas quentes de dor e amor. No dia seguinte, com uma mochila nas costas e o coração em pedaços, ela entrou num ônibus rumo a São Paulo. De lá, um avião para a fronteira. De lá, o desconhecido. Mas já era tarde para voltar atrás. O caminho havia começado. O sol rachava o chão em Ciudad Juárez e o vento quente trazia areia e silêncio. Rosângela desceu do ônibus, com as pernas trêmulas e a garganta seca. Era a primeira vez fora do Brasil, e logo em um lugar onde ninguém a entendia, nem mesmo com gestos. Espanhol era só o que ouvia. Mas ali não havia tempo para insegurança. O guia apareceu rápido, um homem magro, de boné desbotado, que a chamou pelo nome como se já a conhecesse. Brasileira, né? Disse num espanhol embolado. Te cuida, hoje é dia de sorte ou inferno. Ela não respondeu. Apenas assentiu com um olhar cansado e um coração em guerra. Levou só o essencial. Uma muda de roupa, uma garrafa d'água e a foto dos filhos dentro da Bíblia. O restante ficou no Brasil. Inclusive a identidade, que fora arrancada ainda no ônibus e jogada fora, como se sua vida anterior não tivesse mais valor. Ao cair da noite, reuniram-se num grupo. 5 homens, 2 mulheres e um adolescente. Todos com olhos assustados e bocas caladas. Foram levados até o deserto. O coiote apontou. Caminha, só anda, não para, não olha para trás. Rosângela sentiu os joelhos fraquejarem. Nunca havia sentido medo assim. Não era medo de ser pega. Era medo de morrer e ninguém saber seu nome. As primeiras horas foram suportáveis. O chão duro, o silêncio, os passos apressados. Depois veio o frio. Um frio que cortava os ossos e fazia os dentes rangerem. Rosângela vestia apenas uma blusa fina. As mãos ficaram roxas. A água acabou. E o medo cresceu. De repente, um barulho. Um helicóptero no céu.
Os coiotes gritaram em espanhol: "Corre! La migra! Corre!" Foi o caos. Todos se espalharam correndo por entre arbustos espinhosos. Rosângela caiu, ralou os joelhos. O sangue desceu quente, mas ela não parou. Correu sem saber para onde, até que encontrou uma moita e se encolheu ali, tremendo. O helicóptero passou, depois sumiu. Ela ficou horas imóvel, até que um dos coiotes a encontrou. "Vamos." Já passou. Quando cruzaram a cerca que separava o México do Texas, Rosângela não chorou, não sorriu. Mal respirava. O cansaço era tão grande que sentia o corpo desligando. Mas o pensamento estava longe, nos rostos dos filhos, nos abraços que ficaram na cozinha apertada da Liberdade. Já em solo americano, foram levados até uma casa velha, onde dormiram em colchões sujos, espremidos no chão. Ela não se importou. Acordou no dia seguinte com o rosto doído do sol, o corpo dolorido, a alma cansada, mas viva, e pela primeira vez sentiu que talvez tivesse conseguido, ainda que pela metade, ainda que machucada, ainda que no limite. Ela estava na América. E agora precisava descobrir como transformar isso em pão, em remédio, em escola, em futuro para os seus, e para isso não podia mais parar. Nova Jersey parecia um mundo cinza. O inverno chegara antes de Rosângela se acostumar com as novas ruas, as placas em inglês, os rostos apressados que não olhavam nos olhos. O frio entrava pelos ossos como se quisesse congelar a coragem que ainda restava. Ela vestia uma blusa fina, emprestada por uma brasileira da casa onde estava. Mas aquilo era quase nada contra o vento cortante. Ficou hospedada no porão de uma casa dividida por 8 imigrantes. O teto era baixo, o ar cheirava a mofo, e o colchão inflável vazava pelas bordas. Mas comparado ao deserto, era um alívio. Ao menos havia paredes, um banheiro coletivo e um fogão que funcionava às vezes. "Você tem sorte", disse Marlene, uma baiana que já estava ali havia 3 anos. "Tem gente que dorme na rua quando chega. Aqui pelo menos é quente e tem arroz." Rosângela não respondeu. Tinha medo até das palavras. Se abrisse a boca, talvez chorasse. Na primeira semana, não conseguiu trabalho. Esperou sentada no telefone, pedindo ajuda à prima da vizinha. Depois de 5 dias, ela apareceu com uma proposta. "É faxina pesada, viu? Casa de gente rica, 2 vezes por semana, $60 o dia. Mas paga em dinheiro." Rosângela aceitou sem hesitar. No dia seguinte, antes do sol nascer, pegou 2 ônibus até um condomínio elegante em Short Hills. A casa era imensa, com vidros espelhados e jardim congelado. A patroa era fria como o clima. Clean kitchen, bathroom. No speak too much, ela. Só assentiu. Limpou sem parar por 6 horas, esfregando o chão ajoelhada, engolindo a dor nas costas e ignorando o cheiro forte dos produtos químicos. Ganhou $60. Guardou 40. Comprou pão, ovos e uma calça de segunda mão com os outros 20. Nos dias seguintes, limpou mais casas, algumas com escadas tão longas que parecia subir montanhas. Às vezes, comia apenas pão amanhecido com café solúvel. Às vezes, nem isso. Mas toda sexta-feira, acontecesse o que fosse, ela mandava dinheiro para o Brasil. Às vezes, 50. Às vezes, 100, ligava para os filhos de um orelhão na esquina. "Tô bem, meus amores. Aqui é bonito. Tem até neve. Mãe tá trabalhando num lugar chique. Tô mandando dinheiro, tá?" Do outro lado, Carla ria animada. "Kaique", perguntava da neve. Lúcia cantava uma música da escola. Rosângela sorria, com os olhos cheios. "Mãe, volta logo, viu?" dizia a menor. Ela engolia o nó na garganta. "Volto sim, princesa." Logo. Depois desligava e chorava baixinho no caminho. De volta, às vezes dormia de barriga vazia. Outras, dividia arroz com Marlene e outras 2 mulheres que, como ela, haviam deixado tudo por amor. Mas Rosângela tinha um pacto com si mesma.
Os filhos comeriam carne, teriam caderno novo e sapato bom, ainda que ela passasse frio, fome e silêncio. Porque para ela, ser mãe era isso, apagar-se um pouco a cada dia para iluminar o futuro dos filhos. E ela estava disposta a apagar tudo, se fosse preciso. Os meses se arrastavam como um inverno sem fim. Rosângela já conhecia o caminho das faxinas como quem conhece uma oração antiga. Cada parada de ônibus, cada rua onde esperava sob a neve, com o corpo doendo e a alma em pedaços, aprendera a fingir que não sentia dor. O corpo acostumava, o coração nem sempre. Numa manhã gelada, ao chegar para limpar a casa da senhora Peterson, encontrou o portão trancado. Tocou a campainha. Nada. Esperou, até que um bilhete colado na porta fez seu estômago se revirar. No cleaning this week. Sorry. Next time. Sem faxina esta semana. Desculpe. Na próxima. Traduzia as palavras com esforço, usando o pouco de inglês que aprendera com Marlene. Não haveria pagamento, não haveria arroz nem dinheiro para os filhos. Voltou para casa com os ombros curvados e os olhos pesados, e com um pensamento que ela tentava afastar. E se tudo desse errado? No porão onde dormia, o colchão estava murcho e a luz tinha queimado. Ninguém consertava nada ali. Marlene dividiu com ela um prato de sopa rala e disse baixinho: "Bem-vinda à América de verdade, minha irmã." Naquela noite, Rosângela sonhou com os filhos sentados à mesa da cozinha em Salvador. Eles riam, comiam bolo e ela queria tocá-los, mas não conseguia. Acordou com o rosto molhado de lágrimas. Na semana seguinte conseguiu outro trabalho, cuidar de uma senhora idosa chamada Margot. Não era faxina, era companhia. Trocar fraldas, dar comida, passar noites acordada caso a senhora passasse mal. A casa era mais quente. Margot era rabugenta, mas não má. Rosângela passou a viver lá de segunda a sábado. Ganhava pouco, mas comia melhor. Enviava mais dinheiro. Voltava para o porão apenas aos domingos para lavar as roupas e trocar de roupa. Uma tarde, enquanto penteava os cabelos finos da senhora, ouviu algo que a fez congelar por dentro. "You have kind hands, like my daughter. She died. Câncer. Você tem mãos gentis, como as da minha filha. Ela morreu. Câncer." Rosângela não soube o que responder. Apenas segurou aquela mão enrugada e, pela primeira vez desde que chegou à América, permitiu-se ser vista. Chorou ali, em silêncio, com o rosto encostado na almofada do sofá. Margot não perguntou nada. Apenas passou os dedos trêmulos nos cabelos de Rosângela e murmurou: "It's okay, you're safe. Está tudo bem, você está segura." Naquela noite, Rosângela escreveu uma carta aos filhos. "Filhos, mamãe sente saudade todo dia, mas tudo que faço é por vocês. Aqui é difícil, mas eu aguento, sempre aguento, porque cada lágrima minha é um tijolo a mais na casa que quero construir para vocês. Uma casa sem medo, sem fome, sem vergonha." Não pôde enviar a carta. Guardou, dentro da Bíblia. Era mais para ela mesma, afinal, porque no fundo, Rosângela sabia, certas dores não se compartilham. São cicatrizes invisíveis que só as mães que cruzam desertos e lavam banheiros alheios conhecem. Mas ela resistiria, sempre, até que o último tijolo estivesse no lugar. O tempo nos Estados Unidos não andava. Ele empurrava Rosângela para frente sem parar. Os dias começaram a se confundir e os meses passavam sem que ela percebesse. O frio ia e vinha, mas dentro dela a solidão permanecia congelada. Na casa de Margot, Rosângela aprendeu mais do que inglês. Aprendeu silêncio, paciência e o peso de cuidar de alguém que se aproxima do fim da vida. A senhora já não falava muito e às vezes a confundia com a filha falecida. Rosângela não corrigia, apenas segurava sua mão e dizia com a voz mais doce que podia: "Tá tudo bem, dona Margot.
A senhora não está sozinha. Num sábado à noite, enquanto lavava a louça, recebeu uma ligação de Salvador. Era Letícia, sua filha do meio. A voz da menina estava embargada. Mãe, o Caio quebrou o braço jogando bola. Tá com gesso. A tia levou ele no hospital, mas teve que parcelar os exames. O coração de Rosângela se partiu em tantos pedaços que ela nem tentou juntar. Prometeu mandar mais dinheiro na segunda-feira. Desligou e sentou-se no chão da cozinha, entre pratos limpos e lágrimas sujas. No dia seguinte, pediu um adiantamento à filha da senhora Margot, que cuidava das finanças da mãe. A mulher a olhou com frieza, como se estivesse ouvindo um pedido inconveniente de uma estranha. I'll see what I can do. No promises. Vou ver o que posso fazer, sem promessas. Naquele domingo, Rosângela voltou ao porão mais cedo. Estava exausta. Deitou no colchão murcho com a alma em frangalhos. A luz ainda não tinha sido trocada e ela usava a lanterna do celular para ler um trecho da Bíblia. Um versículo lhe chamou a atenção. Os que semeiam com lágrimas, com cantos, de alegria colherão. Ela repetiu em voz baixa como um mantra, como se aquele pedaço de papel pudesse, de algum modo, segurá-la inteira. Na segunda-feira, a filha da senhora Margot deixou um envelope com $50 em cima da mesa. Era pouco, mas era o que Rosângela precisava. Correu até o correio para enviar a quantia, suando frio com medo de ser parada por alguém, um policial, um fiscal, um acaso. De noite, ao retornar, encontrou Margot na poltrona, olhando fixamente para a janela. Sem tirar os olhos do nada, ela disse, "This house feels less empty when you're here. Esta casa parece menos vazia quando você está aqui." Rosângela sentiu um nó apertar o peito. Aquela casa nunca seria dela, nem aquela terra. Mas por um momento breve, ela não se sentiu invisível. Ao se deitar, escreveu mais uma carta que não enviaria. "Hoje, Caio, foi você quem me deu força. Quando eu soube que você se machucou, quis voltar correndo, mas lembrei que só estou aqui porque amo vocês. Um dia, filho, você vai entender que a saudade também é uma forma de amor." E ali, entre a dor e o dever, Rosângela seguiu plantando, mesmo que só com lágrimas. Os anos foram passando como um rio impiedoso, levando embora o frescor da juventude de Rosângela e deixando marcas profundas em sua pele e na alma. Mas a mãe que partira de Salvador com um sonho ainda resistia, carregando a esperança como um escudo invisível. Num dia quente de verão, ela recebeu uma ligação inesperada. A voz do mais velho, Pedro, soava madura, mas havia um misto de ansiedade e emoção. "Mãe, a gente quer você aqui. A gente precisa de você. Tá na hora de voltar." O coração de Rosângela disparou. 15 anos longe, debaixo de dores e sacrifícios silenciosos, de fome que ela nunca mostrou, e agora o chamado dos seus filhos parecia uma luz no fim do túnel. Naquele mesmo dia, comprou a passagem com as mãos trêmulas. A América tinha sido um campo de batalha, mas o Brasil, sua terra natal, era a promessa de paz que ela tanto buscava. No avião, enquanto a terra natal se aproximava pela janela, Rosângela sentiu um misto de medo e alegria. Temia não ser mais a mesma mãe que seus filhos conheciam. Temia o que encontraria, mas sabia que precisava tentar. Ao pisar em Salvador, foi recebida com abraços apertados e lágrimas sinceras. Os filhos, agora jovens adultos, tinham histórias para contar, mas principalmente um amor que nunca se apagou. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, que antes era só um sonho distante, Rosângela finalmente se permitiu sorrir de verdade. A casa estava cheia, a comida era farta e o amor ali pulsava mais forte do que nunca. "Mãe, você é nossa heroína", disse Pedro segurando sua mão. "Você passou fome na América para a gente ter futuro. Agora é nossa vez de cuidar de você." Rosângela fechou os olhos e respirou fundo.
O caminho tinha sido longo, árduo e cheio de dores invisíveis, mas ela sabia que cada lágrima havia valido a pena, porque no fim, o que importa é o amor que fica, sempre. No dia seguinte, o sol de Salvador entrou pela janela do quarto de Rosângela como um abraço quente depois de anos de inverno cruel. Ela despertou com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia descansar sem culpa. A casa onde agora vivia com os filhos era simples, mas cheia de vida. Risos, conversas, o cheiro de café fresco na cozinha. Ali, Rosângela não precisava mais esconder as marcas do tempo, nem as lágrimas que tantas vezes derramou sozinha. Uma manhã, sentada na varanda, Pedro trouxe as notícias da universidade. Maria já estava quase formada em direito e Caio havia começado a trabalhar como técnico de enfermagem. Orgulho brilhava nos olhos de Rosângela, misturado a uma emoção difícil de explicar. Ela pegou o celular e ligou para Marlene, a amiga que nunca a abandonou durante os dias difíceis. Marlene, consegui. Estou em casa. Rosângela, eu sabia que você conseguiria. Você é uma guerreira, mas mesmo em meio à paz, as lembranças não a deixavam em silêncio. Um dia, Pedro perguntou, mãe, você nunca falou muito sobre o que passou lá nos Estados Unidos. Quer contar pra gente? Ela olhou para os filhos, segurou as mãos deles com firmeza e começou a narrar, sem esconder as dores, as lágrimas, as humilhações. Falou do frio, da fome, dos trabalhos escravos e da força que encontrou para continuar. Eu passei fome na América para mandar dinheiro para vocês, para garantir que vocês tivessem o que eu não tive. Mas não é só isso. Eu aprendi que o amor de mãe é maior que qualquer distância, maior que qualquer sofrimento. A casa se encheu de silêncio e depois de abraços apertados. Ali, naquele momento, Rosângela sabia que sua luta não fora em vão. Ela havia vencido não porque teve sorte, mas porque nunca desistiu. E naquela manhã, com o sol dourando o rosto de seus filhos, a mulher que cruzou oceanos e desertos finalmente encontrou seu lugar no mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para ajudar mais pessoas a conhecerem essa luta e esse amor imenso. Compartilhe este vídeo com quem precisa de inspiração para nunca desistir, não importa o quão difícil seja o caminho. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar histórias reais que mostram a força da esperança e do amor de mãe. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de coragem e fé. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.